Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez, nessa terça-feira, e começa o dia transmitindo aquele abraço para os que hoje completam mais um ano de existência. Receba nosso abraço carinhoso, o abraço de nossa igreja, quer você seja membro da igreja, tenha seu nome mencionado aqui no programa, quer você seja apenas um ouvinte assíduo, um telespectador do programa logo de manhã, e hoje celebra seu aniversário. Receba, portanto, nosso abraço carinhoso e o nosso compromisso de colocar a sua vida diante do Senhor em oração. Quero continuar nossa caminhada no livro dos Provérbios. Estamos agora no capítulo 30, penúltimo capítulo deste livro, caminhando já para o final. E hoje eu quero ler com você os versículos de 7 a 9 desse capítulo 30. São versículos belíssimos, de uma poesia extraordinária. Acompanhe comigo essa leitura. Provérbios 30, de 7 a 9. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor, ou o empobrecido eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Que lindas as palavras desse texto, que oração bonita apresentada nesse livro dos Provérbios. A oração de alguém que se coloca diante de Deus para pedir duas coisas. A primeira delas está relacionada à falsidade e à mentira. É alguém que se coloca diante de Deus e diz: eu quero ser íntegro, eu quero ser autêntico, eu quero ser quem eu sou. É interessante a experiência de pessoas que acabam se envolvendo na falsidade e na mentira. E é incrível imaginar o sofrimento de alguém que começa a nutrir a mentira e tem que nutri-la permanentemente. Este é o grande problema. Já mencionei aqui há alguns dias a declaração de um grande amigo meu, que hoje já está com o Senhor, mas que foi missionário no Brasil, pastor O.D. Martin, e ele costumava dizer o seguinte: contava que na sua juventude ainda, começou a ter os seus cabelos embranquecidos. E alguém lhe perguntou por que ele não pintava os cabelos. Ele disse: aprendi com meu pai na minha infância que o problema de toda mentira é a manutenção. Tirando o bom humor da história dos cabelos, e não há nenhum pecado em pintá-los aos que gostam de fazê-lo e percebem que fica mais bonito, na verdade a declaração dele é interessante porque quando pensamos agora sim na realidade da mentira, descobrimos que o problema é justamente a manutenção. Alguém já disse, e achei interessante essa expressão, que quem mente tem que ter uma memória muito boa, que é para manter a mentira, para sustentá-la e para se lembrar dela todas as vezes em que precisar mencionar. A verdade é que a falsidade e a mentira levam o homem a uma posição de insegurança permanente, de insegurança constante. E a oração feita, então, pelo autor dessa prece lida por nós é esta. Uma das coisas que ele pede ao Senhor é que o Senhor não lhe permita estar envolvido com a mentira e com a falsidade. O que Deus propõe para nós é que a nossa vida seja uma vida de verdade, uma vida de integridade, uma vida de coerência, uma vida de honestidade. E quando vivemos dessa forma, podemos viver muito mais seguros e podemos viver muito mais tranquilos. Quando a nossa vida é exatamente o que as pessoas veem, que as pessoas percebem, e podemos ser quem nós somos. O outro pedido feito por ele tem a ver com os bens, tem a ver com suas posses. E ele faz uma oração interessante. Ele pede a Deus que não seja rico e nem miserável. E explica por quê. A riqueza traz consigo o risco da autossuficiência. E ele diz que não quer ser rico a ponto de se esquecer de Deus, a ponto de achar que a sua riqueza satisfará suas necessidades, suprirá seus desejos. Não quer ser rico a ponto de achar que na riqueza ele pode se estribar e confiar todo o seu viver.
A verdade é que nós muitas vezes percebemos que as pessoas que têm alguma coisa convivem com o risco da altivez e da autossuficiência. E esse risco é terrível porque as pessoas que pensam assim tendem a se distanciar de Deus. É triste perceber pessoas que, por crescerem muito, seja na posse de bens materiais, seja na área acadêmica, negligenciam seu relacionamento com Deus e não se apercebem do erro que estão cometendo, do desastre que estão trazendo para si, das frustrações que irão colher inevitavelmente, porque nada neste mundo é capaz de satisfazer de verdade as necessidades do homem. Mas, curiosamente, o autor também pede que Deus lhe poupe da miséria, para que ele na miséria não se desvie de um caráter genuíno, não se desvie da honestidade, não seja tentado a agir de forma desonesta para conquistar o que necessita. O que ele lhe pede é que Deus supra as suas necessidades, de modo que ele tenha o suficiente para viver, sem uma postura de altivez e autossuficiência, mas sem uma postura de sem uma situação de necessidade tal que o leve a abrir mão do caráter e a agir de forma desonesta na busca do suprimento dessas necessidades. Nós nos lembramos então do apóstolo Paulo, e quantas vezes faço referência aqui à carta aos Filipenses, quando ele diz: aprendi a viver contente. E ele afirma em outro momento que Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus se coloca ao nosso lado para suprir as nossas necessidades. Isso não significa dizer que Deus estará ao nosso lado para satisfazer os nossos caprichos. Isso não significa dizer que Deus estará sempre pronto a realizar os nossos desejos, mas significa que Deus está pronto a satisfazer aquilo que realmente necessitamos. E é isso que Ele quer que tenhamos, e é desse modo que Ele quer que vivamos. Que Deus nos ajude a ser íntegros e honestos em nossa conduta. Que Deus nos ajude a jamais sermos altivos e autossuficientes, a jamais sermos desonestos, movidos por necessidades quaisquer. Vamos orar. Pai querido, repetimos diante de Ti a oração encontrada nesse texto da Palavra de Deus. Livra-nos da falsidade e da mentira, mas livra-nos também, Senhor, de estados nos quais nos distanciemos de Ti, dos Teus propósitos, seja porque a fartura nos leva à autossuficiência, seja porque a necessidade nos leve à desonestidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser íntegros e a ser corretos diante de Ti. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, encher